Saudações, jovens cientistas. Espero que estejam todos bem. Vamos continuar agora o nosso curso de Química Geral 2 com a nossa segunda aula. Agora iremos estudar o trabalho de expansão reversível para o modelo de um gás ideal. Na aula anterior, nós estudamos o trabalho de expansão irreversível, que é calculado pelo produto da pressão externa pela variação de volume. Isso quando a nossa pressão externa é constante. Quando a pressão externa não é constante, nós temos o trabalho de expansão reversível. Podemos considerar a pressão variando infinitesimalmente ao longo do tempo. Isso permite interpretar que a variação de pressão ocorre continuamente ao longo da variação de volume. Podemos simplificar ainda que a pressão interna será maior do que a pressão externa em cada estágio infinitesimal de expansão e poderemos chamar a pressão de P. Podemos observar o trabalho de expansão reversível a partir desse gráfico de variação de pressão por variação de volume, a temperatura constante, que chamamos de isoterma. Nessa isoterma, nós temos a variação inicial como sendo menor do que a variação final. Isso significa que está ocorrendo a expansão do meu gás, né? Então, o meu volume final está maior do que o meu volume inicial, à medida que a minha pressão final ela está menor do que a minha pressão inicial. Então, a minha pressão ela vai diminuindo ao longo do tempo, até que o meu volume de expansão máxima aconteça e entre em equilíbrio a pressão interna com a pressão externa. Então, a minha variação de pressão ela vai ser calculada de maneira infinitesimal. Significa que ela vai ser calculada ponto a ponto, até que eu obtenha toda a minha área do gráfico, que seria todo o meu trabalho de expansão. Através do trabalho de expansão reversível, se obtém o trabalho máximo do meu sistema termodinâmico. Então, como calculamos isso? A variação infinitesimal do trabalho é dado por essa equação infinitesimal. A derivada de W, dW é igual a menos P dV. Então, primeiro iremos calcular ponto a ponto e depois iremos integrar todos os pontos a partir da nossa equação integral. Para resolvermos essa equação, precisamos integrar todos os estágios infinitesimais, ou seja, ponto a ponto da minha equação. Então, para isso, vamos integrar dW e PdV. Vamos integrar do estágio 1 ao estágio 2, que vamos conhecer como inicial e final. Como P não é mais uma variável constante, devemos considerar o modelo do gás ideal a fim de utilizarmos a sua equação de estado para encontrarmos o valor de P. Aqui eu vou escrever novamente a nossa equação. dW é igual a menos P dV. Vamos integrar cada uma do início ao fim. dW vai ser igual a menos, e ao final, P dV. Para que nós consigamos resolver essa integral, nós precisamos saber o valor de P, porque senão nós teremos duas variáveis aqui. Eu vou considerar
esse meu gás ideal para que eu consiga utilizar a equação de estado do gás ideal. A equação de estado do gás ideal é PV igual a nRT, onde P é a minha pressão, V o meu volume, N o meu número de mols, R a minha constante dos gases ideais e T a temperatura em Kelvin. Então, eu vou isolar o meu valor de P. Para isso, o meu V, o meu volume que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, P vai ser igual a nRT sobre V. Então, isso daqui eu irei substituir onde eu tenho o meu P. Então, a minha equação ela vai ficar da seguinte forma. P agora vai ser nRT sobre V dV. N é o número de mols que vai ser constante para esse meu gás. R é a constante dos gases ideais, também constante. E a temperatura também constante. Então, nRT ele vai sair da minha integral. Eu vou ter menos nRT integral de I a F 1 sobre V dV. Então, aqui eu só preciso calcular essa minha integral, 1 sobre V dV. Essa minha integral, ela já possui uma resposta. Então, eu já tenho a resposta para essa integral. Integral do estado 1 para o 2, de 1 sobre x dx, ele é igual ao logaritmo natural de ln de x2 menos ln de x1. Então, essa já é a solução dessa minha integral. Pela propriedade do meu logaritmo, eu tenho que ln de x2 menos ln de x1 é igual a ln de x2 sobre x1. Então, eu posso substituir aqui na minha equação. Menos nRT, integral de 1 sobre V dV é o mesmo de ln de V final, que é o meu V2, sobre V inicial. E agora a minha integral de dW. A integral de d de x ela também tem uma solução conhecida. Integral do estado 1 para o 2, d de x é igual a x2 menos x1. Que nada mais é do que a minha variação. x2 menos x1 é igual ao meu ΔX. Fisicamente, o trabalho ele não tem um valor final e um valor inicial. O trabalho, assim como o calor, como veremos mais adiante, é uma função de caminho. Ele não existe nas extremidades, certo? Então, fisicamente, o nosso trabalho ele não tem uma variação. Então, o meu valor de W, então o meu valor da integral de d de W não é apresentado, não é levado em consideração, pois fisicamente não existe o ΔW. Para calcular o trabalho de expansão reversível, eu utilizo essa minha expressão matemática. Trabalho é igual a menos nRT ln de VF sobre VI. É importante enfatizar que o cálculo infinitesimal e integral não é exclusivo da demonstração da expressão matemática do trabalho de expansão reversível. Na verdade, o trabalho irreversível
ele também é produto de uma integral. Nós podemos escrever de maneira infinitesimal dw igual a menos p externo dv e integrar essa derivada. Então, vou integrar de I a F dw igual a de I a F menos P externo dV. Como o meu P externo, minha pressão externa, é uma constante, então como a minha pressão externa é uma constante, vai ficar menos P externo menos a pressão externa integral de dV. E a gente já fez esse cálculo, né? A integral de d de x é x final menos x inicial. Então, eu vou ter que P externo, a integral de d de v vai ser v final menos v inicial, que é o nosso ΔV. O trabalho, a mesma coisa, sendo que o trabalho não tem representação física para ele. Então, o meu trabalho é igual a menos P quando eu tenho o meu trabalho de expansão irreversível. Iremos fazer um exemplo agora para fixar. Um pistão confina 1 mol de gás argônio em um volume de 1000 ml a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Nessas condições, 2 experimentos foram conduzidos. Calcula o trabalho realizado pelo gás em cada situação descrita. Então, no primeiro caso, nós temos um trabalho de expansão irreversível, certo? Nós vamos ter uma pressão constante, ok? No segundo caso, nós temos um trabalho reversível. A nossa pressão ela não será constante. Então, para calcular o trabalho de uma pressão constante, nós utilizamos a nossa primeira expressão matemática. O trabalho é igual a menos P externo, pressão externa, vezes a minha variação de volume. Quais as informações que eu tenho para essa minha primeira letra? Que o meu volume inicial vai ser igual ao volume de 1000 ml. Eu já vi na aula anterior que eu vou trabalhar em litros. Então, 1000 ml vai corresponder a 1 litro. É só dividir por 1000. Da mesma forma, o meu volume final também será em litros. E ele se expande até 2000 ml, ou seja, 2 litros. Tendo a pressão externa constante de 1 atm, precisamos apenas substituir na nossa fórmula. Então, o trabalho vai ser igual a menos P externo, ou seja, menos 1 atm, vezes a minha variação de volume. O meu volume final, 2 litros, menos 1 litro. Então, o meu trabalho de expansão irreversível vai ser igual a menos 1 atm litro. Eu já vi que essa não é a minha unidade padrão. A minha unidade padrão para o trabalho é o Joule, que pois é uma forma de energia. Então, eu só preciso multiplicar esse meu valor pelo valor de 101,325 joules. Então, o meu trabalho em joules vai ser menos 1 vezes 101,325.
Isso vai me dar menos 101,325 aproximadamente, menos 101,3 joules. Então, esse é o meu trabalho irreversível. Agora, para o meu trabalho reversível, a temperatura constante, isotérmica, iso igual térmica temperatura, eu vou precisar utilizar a minha expressãozinha que nós deduzimos agora. Então, o trabalho vai ser igual a menos nRT, ln de V final sobre V inicial. Então, quais as informações temos na questão? O número de mols vai ser igual a 1 mol de gás argônio. 1 mol de gás argônio. Temos também a constante dos gases ideais. Utilizaremos o valor de R da constante dos gases ideais igual a 8,3145 joules Kelvin a menos 1, mol a menos 1. A temperatura, que é a temperatura ambiente, temos que transformá-la em temperatura em graus Kelvin. Então, para transformar a minha temperatura em graus Celsius em graus Kelvin, basta somar com 273,15. Então, 273,15 mais a minha temperatura ambiente, 25, que vai dar 298,15 Kelvin. Os volumes nós já vimos da questão anterior. O volume final vai ser igual aos 2 litros, 2.000 ml dividido por 1.000. E o volume final, o volume inicial, perdão, vai ser 1.000 ml, 1.000 dividido por 1.000 vai ser 1 litro. Posse dos meus dados nas minhas unidades de medida correta, basta apenas substituir na fórmula do trabalho. Então, o trabalho de expansão reversível vai ser igual a menos N, que é N, 1 mol, vezes R, que é R, 8,3145 joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1, vezes a minha temperatura, 298,15 Kelvin, ln de volume final, que é 2 litros, sobre o volume inicial, 1 litro. Então, as minhas unidades aqui vão todas embora. Litro, litro. Kelvin a menos 1, Kelvin. Mol a menos 1, mol. Apenas a unidade de joules vai permanecer. Então, eu faço esse cálculozinho. Começo com o meu LN, para não dar nenhum erro na minha calculadora, e vou chegar ao resultado de 1.718,4 joules. Ou posso utilizar o kilojoules. Então, eu terei aproximadamente 1,72 kilojoules. Ou seja, 1,72 vezes 10 a terceira joules. Então, observe que nós chegamos numa conclusão importante. Meu trabalho reversível, ele será sempre maior
do que o meu trabalho irreversível. Assim, o trabalho de expansão reversível é um trabalho máximo que pode ser realizado pelo sistema. Por enquanto é só. Até a próxima aula.